Esse mês é mês de missões. Então, seu filho vai estar ouvindo sobre missões. Seu filho vai aprender sobre missões. Pastor Alexandre vai estar indo todos os domingos em uma igreja, uma das igrejas, e no departamento para falar de missões. Filha, Deus abençoe você grandemente. Nos sentimos alegres e felizes por ter você aqui conosco, tá bom? Graça e paz, igreja. É um prazer conhecer vocês, estar aqui com vocês. Já estive algumas vezes com vocês, mas vocês não me viram aqui. Eu estava online, assistindo o culto de vocês. Tive o privilégio também de, algumas vezes, ter a live com o pastor aqui conosco, lá no sertão, no momento de pandemia. E servi com Francisca, né, esse tempo todo, lá no sertão da Paraíba e agora lá em Pernambuco. Eu vim aqui hoje contar um pouquinho do que Deus tem feito do outro lado. Agradecer porque vocês têm investido no reino do Senhor, através da vida da Francisca. Saiba que quando vocês contribuem, quando vocês oram, quando vocês intercedem por aquelas pessoas que se converteram, vocês também estão lá. Nem todas as pessoas vão deixar tudo aqui e ir para lá. Mas o que eu posso te dizer é que você pode, nem todas vão. A palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos para que os seus olhos presenciem o que Deus tem a nos mostrar. Eu vou falar bem rapidinho, só um pouquinho de quem é a Teresa. Só para você ter uma ideia, e eu vou contar um pouquinho dos dados do sertão para vocês, e vou trazer para vocês hoje 2 desafios. Então eu queria muito que os seus ouvidos e seus olhos estivessem atentos ao que eu tenho a dizer. Não pela Teresa, não pela Francisca, mas sim pelo que Deus tem a falar no seu coração, através de mim e da presença aqui de Francisca. Eu me chamo Teresa, tenho 42 anos, sou divorciada, tenho 3 filhos, hoje um neto, um genro e uma futura nora. Então assim, você deve estar pensando, nossa, mas ela é missionária? Eles vão com você? Não, eles ficaram. Deus me encontrou num momento muito difícil da minha vida. No momento ao qual você perde o chão, onde eu fui abandonada com 3 crianças e não sabia onde seguir, não sabia como. Eu cria numa força maior. Eu fui criada num berço católico, mas eu não tinha intimidade com Cristo. E Ele me encontrou. Ele me trouxe para perto dele e isso foi tudo mudado. Essa história mudou. Eu cresci tanto na fé, quanto ministerialmente, quanto pessoalmente. Minha família cresceu também. Anos se passaram, a gente conta brevemente, a gente conta, parece que foi tudo muito rápido, né? A gente conta em alguns segundos, minutos, mas tudo levou tempo. Deus me encontrou e eu não consegui ficar sentada numa cadeira como essa. Quando Deus me chamou, eu tinha que fazer algo, porque aquilo que Ele fez, da onde Ele me tirou, aquelas dores que eu tinha no meu peito, aquele vazio foi preenchido, que não tinha como não ter um agradecimento tão profundo quando servia a Ele. Então, quando eu tinha um tempo de folga, quando eu me programava para estar na igreja, orando, trabalhando no que fosse preciso. Era para limpar? Estava ali para limpar. Era para louvar? Vamos para o ministério de louvor. Era o ministério das crianças? Ministério das crianças. Era de mulheres, era dos homens, era de casais, era o que for. Eu estava ali. Porque o que Deus fez na minha vida, o que Deus mudou a minha vida, aquele vazio, aquela dor que existia no meu peito não existia mais. Então eu tinha o prazer. Ninguém me obrigava. Muitas vezes as pessoas falam, mas você vive na igreja. Era um prazer, não era um sacrifício. Era amor. E é amor. Não é fácil tomar decisões. Como o pastor falou aqui, muitas vezes você chega num ambiente e você aceita o que é lhe dado. Só que nem sempre o que é lhe dado é conveniente que você faça, que você receba.
Nós que somos cristãos, nós que aceitamos a Cristo e que fomos mudados e transformados, devemos ter mente transformada, como diz Paulo. E na caminhada chegou um tempo que Deus pediu o meu Isaac. Teresa, se você ama mais seus filhos do que a mim, você não serve para me servir. Se você ama mais seus pais do que a mim, você não serve para me servir. E eu, Senhor, mas o Senhor me deu tudo isso. Ele, quem te deu? Não fui eu? Então eu tomo conta. Eu me justifiquei para Deus, mas quem vai cuidar dos meus filhos? Deus falou, quanto tempo você fica com eles? Você trabalha, eles estudam, tem a rotina deles. Qual o tempo útil que você tem com eles? Calculando 2, 3 horas por dia. Deus falou que ele ficava 7 dias da semana, 24 horas por dia. Que tem coisas que acontecem na vida dos nossos filhos, dos nossos pais, que não adianta nem estarmos presentes, é a vida deles e escolha deles. Meus filhos já estavam na caminhada cristã, eles conheciam o caminho, a verdade e a vida. Quem escolhe, quem vai seguir com ele, é eles mesmos. O que eu pude fazer? Eu achei que era loucura, a princípio parecia mesmo loucura, abandonar trabalho com salário que eu tinha pedido a Deus, as casas, carro, as coisas que Ele me deu, parecia loucura. Meu pastor tinha ido para um projeto na Bósnia, e ali Deus levou eles a orarem pela minha vida para eu me levantar para missões. Eu não sei como isso aconteceu. Mas meu pastor falou que orou sem fé, porque ele me conhecia como eu cuidava da minha família. E o que aconteceu foi maravilhoso, porque quando eu fui falar com o meu pastor, eu não sabia dessa história, eu não sabia desse momento que ele teve de oração, porque ele, como um bom pastor, o que aconteceu lá nesses momentos de oração, ele guardou para ele, orando. Quando eu fui falar com ele, lágrimas correram dos seus olhos. Ele entendeu que o que ele tinha recebido lá já era um preparo para que ele me mandasse para o campo missionário. Nem eu nem ele sabíamos para onde iria, aonde eu iria, mas Deus abriu as portas. Quando você toma a decisão de caminhar com Ele, as barreiras são quebradas, as portas são abertas, os caminhos são trilhados. E o que aconteceu? Eu soube de um projeto da Juvep, uma missão interdenominacional, ao qual abre portas para levar o evangelho no sertão nordestino. Lá tem 2 projetos. 2 projetos. Um de férias, curto tempo, 21 dias. Quem aqui tira férias? Gente, ninguém tira férias aqui não? Quem tira férias, levanta a mão. Férias normalmente é 30 dias, né? 21 dias. Fala a verdade, quando você está passeando, as férias passam como? Voando, não é? Pois 21 dias servindo ao Senhor, saiba que é maravilhoso. Deus fala com você todos os dias. Em cada pessoa que você encontra, em cada momento devocional, em cada prato que a gente lava, em cada banheiro que a gente limpa, Deus fala com a gente o tempo todo. E no projeto missionário de férias que eu fui, Deus falou comigo todos os dias. E no final daquele projeto, Ele me apresentou um outro projeto, o Radical Sertão. Radical Sertão, ele é um pouco mais longo, são 2 anos, sendo 6 meses só de preparo. Preparo teológico, missiológico, antropológico, para que você possa levar o evangelho com segurança e autoridade naquilo que você está dizendo. Depois desse período, você fica ali, num campo onde não tem igreja.
conhecendo as pessoas, fazendo como Jesus fazia, como fez com aquela samaritana que vocês conhecem a história. Na caminhada encontrou com ela e ali foi uma conversa, e assim a gente segue no sertão. Numa conversa, você vai ministrando, Deus vai te usando, vai testemunhando do amor de Cristo, e o amor dele vai crescendo em meio àquele povo e vai trazendo dignidade àquelas pessoas. É fácil? Não. Tem saudade? Tem. Mas estar na certeza de estar na direção de Deus, no que o que Deus quer para a minha vida, não tem preço. Não tem nenhum outro melhor lugar para se estar, senão no centro da vontade de Deus. Queria apresentar um pouquinho do que é a realidade no sertão. Eu vou pedir para o irmão colocar o slide. O sertão, o Nordeste, ele tem uma comunidade, várias pessoas que precisam do Evangelho. Aqui nós vemos nas grandes metrópoles, locais aonde se precisa falar do Evangelho, mas se tem muita comunicação sobre o Evangelho. Se você subir aqui, você vai ter igrejas, você vai ter templos, você liga uma TV, você liga um rádio e você tem oportunidades de ouvir a palavra. Quando nós olhamos para o sertão, nós não vemos essa mesma realidade. E eu queria que você prestasse atenção nessas informações. Pode passar o primeiro slide. A população do Nordeste soma 56 milhões de pessoas. É a segunda maior região do Brasil. E dessa população, apenas 16% são evangélicos. Quando você olha para o Nordeste, quem já comprou pacote, quem tirou férias aqui, que levantou a mão antes? Normalmente quando tira férias a gente sempre pensa no Nordeste, pelas praias, pelas dunas, pelas belezas naturais, não é isso? Mas o Nordeste, ele tem cerca de 10 mil povoados e sítios na zona rural. Aproximadamente 6 mil não conta com nenhuma presença evangélica. Pode passar. Essas fotos que vocês estão vendo não é fotos da internet, são fotos que nós tiramos. Inclusive Francisca estava presente em aldeias, quilombos, sítios, ao qual não há presença evangélica. Pode passar. O que a gente mais encontra é o catolicismo. Sabe por que a gente encontra o catolicismo lá? Porque aquele povo tem fé. Sabe o que é fé? Sabe o que é fé? É você plantar sem saber que vai chover, sem saber se vai brotar. Isso é fé. Você não vê, mas você crê. E esse povo, ele está sendo enganado. Enganado pelo catolicismo. Enganado pelas crenças em trocas pelo pedaço de pão. Muito dessas comunidades que nós visitamos, pouquíssimas têm algo mais básico. Quem aqui tem um banheiro com descarga? Todo mundo, né? Glória a Deus, porque a gente chega naqueles lugares nem banheiro tem, né, Francisca? Nem na igreja. A igreja de prensa não tinha banheiro até outro dia. Até outro dia, porque não é prioridade. O que é prioridade? É bom a gente colocar isso como reflexão. O que é prioridade na nossa vida? Qual é a prioridade da igreja hoje? A prioridade da igreja é só sentarmos aqui, ouvirmos uma bela palavra ou compartilhar o que recebemos? Essas pessoas, elas creem, só que creem numa mentira, porque não tem quem vá lá e pregue isso daqui, ó. Essa palavra que é de graça, que veio de graça para você. Um dia você foi alcançado por Cristo. E o que você tem feito com isso? Pode passar. Só para você ter uma ideia. Será que é coincidência?
Nós olhamos para o Nordeste e lá tem as maiores estátuas, maiores imagens católicas do mundo. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando do mundo. Concentradas na região Nordeste. Padre Cícero, 27 metros, Frei da Manhã, 30 metros, São Francisco, 38 metros, Nossa Senhora de Fátima, 52 metros, Santa Rita de Cássia, a maior de todas, 56 metros. Quando você chega nessas estátuas, você vê rio de pessoas indo para aqueles lugares para agradecer as promessas atendidas. Demoníaco. Só para você ter uma ideia, Cristo Redentor tem 38 metros, Santa Rita de Cássia tem 56 metros. Só para você ter uma ideia. Você acha que isso veio de graça? É investimento, tem dinheiro demoníaco que se levantou. Agora, você acha que o reino do Senhor não tem dinheiro para levantar? Pois eu te digo que tem. Para levantar tendas de oração, casas de oração, pontos de pregação. Pode passar. E eu tenho a prova. Isso aqui, essas fotos que vocês estão vendo, são de prensa, onde eu e Francisca fomos lá, mais 3 pessoas que Deus levantou, pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes, de jeito de fazer diferente. Não pensa que é fácil conviver. Nós temos diferença uns dos outros. Um amarra o sapato de um jeito, o outro amarra de outro, e nem por isso está errado. Somos de igrejas diferentes, mas um único Deus, um único Evangelho. E ali foi sendo frutificado, Deus foi levantando. Nós chegamos ali e ainda não tinha pandemia, nem rumores de pandemia. E Deus foi trabalhando, abrindo porta, fizemos encontro com mulheres, com crianças, com jovens. E parecia tudo lindo, mas veio o quê? A pandemia. Pode passar. Você acha que Deus parou? Deus parou de agir em meio à pandemia? Não. Ele deu estratégia. Sabe, as lives que começaram a correr pela internet? Lá não tinha internet, né, Francisca? O que a gente tinha? A caixa de som. A caixa de som. Nós pegávamos uma caixinha de som que não é tão linda quanto essas aqui. É bem precária. Nós colocávamos para o lado de fora. E do lado de dentro nós louvávamos ao Senhor e ministrávamos a palavra como se tivesse milhões e milhões de pessoas ali ouvindo. Eu não sei quantas pessoas foram alcançadas ali pelo som daquelas caixas, mas eu sei que Deus agiu. Porque quando nós abrimos as portas, pela manhã, quando nós abríamos a casa, começaram pessoas a nos procurar para pedir oração, para pedir um auxílio, um conselho. Pedidos vinham de lugares diferentes. E isso só quem pode fazer é Cristo. Nós levamos aquelas pessoas à oração. Pode passar o próximo slide. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós tivemos batismo naquele lugar. Nós construímos um templo naquele lugar, em plena pandemia. Você fez parte disso. Eu agradeço a cada um que contribui na vida de Francisca, que mandou oferta, quando nós falávamos, olha, precisamos de construir um banheiro, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. Você fez a sua parte. Você esteve lá. Aquelas pessoas conheceram Cristo porque um dia a Francisca se levantou, um dia eu se levantei, e porque vocês contribuíram, e a minha igreja também contribuiu, e porque alguém orou por nós. Saiba que toda e qualquer dificuldade deste mundo não é maior do que o nosso Deus. Você, quando crê em Cristo Jesus, quando você crê na palavra de Deus,
você pode fazer coisas maiores do que Jesus fez. É isso que diz a palavra do Senhor, pela nossa fé. Mas sabe por que não acontece? Porque a nossa fé é falha, o nosso amor é falho. Nossos olhos caminham tanto pelas belezas desse mundo, que nós esquecemos do foco que é Jesus. Pode passar. Nós, a partir de janeiro, nós mudamos de campo, mas deixamos lá um pastor, né? A coisa mais difícil no sertão, você acha que é construir igreja, gente? Não é não, é conseguir pastor para ficar no lugar, é obreiro para ficar ali, aonde o sol é quente. Aqui está quente hoje, mas lá é muito mais. E para você ir ao mercado, você tem que sair do povoado e demora tempo para chegar. Nem sempre nós tivemos transporte. A gente tinha que depender de ônibus que só saía uma vez por dia para ir comprar o básico. Hoje de manhã fui recebida, muito bem recebida, me trouxeram um café, trouxeram um pãozinho fresquinho, e foi muito bom compartilhar com aquelas pessoas, que a dificuldade é comer um pãozinho fresquinho lá, né, Francisca? É verdade. É muito difícil lá, porque não tem. Coisas que parecem simples, como uma descarga aqui, não tem lá. Chuveiro, não, é difícil. Você tem uma ideia, onde nós estamos agora, em Carnalbeira da Penha, água é só saloba. Água doce, para beber, tem que comprar. Porque não tem, não sai da torneira, não tem. As casas, a gente teve uma dificuldade muito grande de arrumar casas que tenham o mínimo, que tenham um banheiro, que tenha água. A casa que a gente ficou teve que ser reestruturada, teve que comprar caixa d'água para poder ter um mínimo para sobreviver. Mas glória a Deus, Deus continuou suprindo, levantou uma nova equipe que permaneceu os primeiros 6 meses estudando. E a partir de julho, começaram a interagir mais no campo, porque desde que eles foram lá em janeiro para se preparar, estou falando do Radical Sertão, eles chegaram em janeiro, passaram 6 meses estudando, só estudando? Não, chega final de semana, chega os dias à noite, tem culto, tem trabalhos que já começam a ser feitos. Mas agora eles estão integralmente no campo, trabalhando, levando o evangelho. Lá já tem uma igreja plantada, e lá também, nessa região, só para você ter uma ideia, eu, Tereza, visitei 49 aldeias, 23 quilombos. Nas aldeias, a presença evangélica é mínima. Nos quilombos, menos ainda. Nos quilombos ainda é tudo muito mais difícil, porque nem água saloba é fácil de se conseguir. É um povo que vive pela fé. Só que não ter o básico é difícil, mas não ter Cristo é pior ainda, porque quando nós temos Cristo, Ele dá estratégia, Ele dá dignidade, Ele dá sabedoria que vem do alto. Pode passar. E agora uma pergunta para você: quanto tempo você tem? Eu queria que você fechasse seus olhos agora bem rapidinho e se lembrasse do dia em que você teve o seu encontro com Cristo. Lembrasse daquele que te convidou. Lembrasse e soubesse que teve pessoas que oraram pela sua chegada. E o que você está fazendo desde quando Ele te chamou no Evangelho? Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque Tu és bom.
Tu és maravilhoso. O Senhor continua sendo um Deus cuidador, o Deus que salva, que nos dá uma única oportunidade de salvar. Enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida de nós. Senhor, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, e como diz o louvor que cantamos agora há pouco, ouça a voz do alto a lhe dizer: sê valente, sê valente, sê valente. Que nós possamos ouvir a tua voz e sermos valentes para nos desapegar das coisas do mundo, e que possamos nos apegar com as coisas dos céus.